Boa noite, gente. Vou falar hoje sobre as diferenças de experiência no trecho, nas obras, né, entre o profissional engenheiro civil e o técnico em edificações. Na verdade, não da diferença de formação, a diferença de formação ela é óbvia, né? Engenheiro civil, bacharel, engenharia civil e técnico em edificações, nível técnico, curso de segundo grau, né? A nível de segundo grau. Mas as diferenças que eu vou pontuar aqui com vocês, baseado nas minhas experiências, é com relação à experiência de cada profissional trabalhando juntos no mesmo empreendimento. O engenheiro civil ele é um profissional que ele é voltado mais para desenvolvimento de projetos, planejamento, gerenciamento de obras, execução de obras e supervisão em geral, né, gestão de contratos. Então ele atua mais aí, ele acumula funções, né, e ele atua mais como um gestor, né, um coordenador, né, dependendo do seu nível de experiência, de formação, como supervisor de obra, coordenador de obra, gerente de contrato, e assim sucessivamente. Mas como a sua amplitude de funções ela acaba deixando ele limitado em aprofundar-se em alguns conhecimentos técnicos, né, específicos, né, que já é o caso diferente do profissional técnico. O profissional técnico de edificações ele já é especialista na área de edificações ou numa determinada área que ele esteja atuando, né, como, por exemplo, planejamento, técnico de planejamento, técnico de medição, trabalhar com levantamentos, orçamentos e assim sucessivamente. O que acontece, via de regra, é que esses profissionais, quando estão juntos, né, o técnico se sobressai. Ele se sobressai justamente por ele ter uma bagagem técnica maior num assunto específico. Ele acaba virando um especialista num determinado assunto que ele esteja, numa determinada área que ele esteja atuando. Então, essa mescla de dois profissionais trabalhando juntos geram algumas divergências profissionais que muitas vezes há de se ter uma maturidade profissional para poder discernir algumas situações e poder levar tudo para o âmbito profissional, se valorizando. Porque hoje eu vejo uma desvalorização do profissional de nível técnico, da mão de obra técnica, nos empreendimentos em geral, nos contratos em geral. O técnico ele é mal aproveitado. Justamente por o engenheiro ter o curso superior, por ele ter essa formação que dá a ele a habilidade de gerenciar, comandar, coordenar obras e contratos, mas ele se torna um profissional muito amplo em várias funções, e acaba não se aprofundando numa determinada função específica, conforme eu comentei com vocês. Não sei se vocês têm essa mesma visão, né? Essa é a minha opinião. Já trabalhei em contratos, em obras, que técnicos tinham cargos de coordenação. Eu mesmo já trabalhei como coordenador. Já trabalhei em obras que técnicos eram gerentes de contrato. Pequenos contratos, pequenas obras, pequenos empreendimentos. Pela experiência, pela bagagem técnica, esse profissional acabava galgando posições gerenciais, né? Da mesma forma que eu também já trabalhei com excelentes engenheiros, né? Mas geralmente pessoas mais velhas, de mais experiência. O profissional, quando ele sai da universidade, quando ele sai da faculdade, ele sai com muita teoria e pouca prática. Então, quando o engenheiro ele vai a campo, ele vai para trabalhar, desempenhar na sua função, ele, se não tiver um corpo técnico
muito bem estruturado, que dê suporte para ele realmente fica um profissional muito limitado, né? Claro que isso depende do empenho da individualidade de cada profissional, de querer aprender mais, de querer adquirir mais conhecimento, mais experiência. E uma coisa fundamental, humildade. Ter sempre humildade de querer aprender não só com o pessoal de nível técnico, mas com o pessoal da mão de obra direta, muitas vezes, né? Então, existe essa situação que há de se ter assim, muita maturidade profissional, porque muitas vezes existe muita vaidade no meio. A disputa por cargo, a disputa pela permanência no próprio emprego, isso causa assim, isso já sai do âmbito profissional, vai para o âmbito pessoal, que não é o ideal, né? Então, nesse momento, há de se ter muita maturidade profissional para poder discernir essas situações e poder lidar sempre e levar sempre as situações para o lado do âmbito profissional. Então, o que acontece? Claro, como eu comentei agora há pouco, existem excelentes profissionais, excelentes engenheiros que têm um interesse de aprender. Mas a grande diferença desses dois profissionais é que o técnico ele já sai mais preparado para o mercado, focado na construção civil, ele já sai mais polido, porque a própria formação ela é mais voltada para a prática do que para a teoria. Então isso é um diferencial que faz o técnico se sobressair muitas vezes nesses empreendimentos. É claro que existem especialidades também. Existe um engenheiro que ele sai da faculdade, da universidade, sem focar a sua carreira em determinada área específica. Ele pode trabalhar como engenheiro civil, bacharel em engenharia civil, e ficar atuando de forma genérica, geral, né? Como coordenação de obras, gestão de obras, engenheiro de produção, como também ele pode fazer uma especialização em uma determinada área, né? Trabalhar com projetos, calculista, projetista civil, né? E mais tarde fazer alguns cursos relacionados à área e trabalhar como consultor. Então isso já é um interesse a mais do profissional, uma situação que ele busca, que ele procura. Então o grande diferencial entre esses dois profissionais que eu vejo é justamente isso, é que o técnico ele sai da escola técnica já mais focado para a parte prática, e o engenheiro ele sai mais teórico e voltado mais para ser um gestor, né? Mas o grande diferencial é sempre a gente trabalhar com humildade, sem vaidade, porque no trecho a gente lida com todos os tipos de pessoas e situações que vão além do âmbito profissional, que a pessoa tem que ter muito equilíbrio emocional e tem que ter muita maturidade, muitas vezes, para poder lidar com essas situações. Era esse o vídeo de hoje, gente. Então, falando sobre as diferenças dos dois profissionais, engenheiros e técnicos. Falou? Valeu, obrigado. Essa semana ainda vou postar mais alguns vídeos para vocês, né? Falou? Valeu.